Sim, excelência. Boa tarde. Me escutam? Me escutam? Boa tarde. Boa tarde. Perfeito. Sabedor da extensa pauta, excelência, eu dispenso. Obrigado, excelência. Excelentíssimo presidente, desembargador Exerval Rocha, eminente relator, desembargador Luiz Fernando, desembargador Eliomar Brito, desembargador Ivone, desembargador Eraci, todo procurador de justiça, Dr. Géder, nobres colegas e servidores da justiça. Este causídico vem aqui consternado hoje, né? Um pouco emotivo fazer essa sustentação, não pelo processo em si, mas porque tive duas notícias trágicas, uma ontem, outra hoje, dois óbitos, né, de clientes assim trágicas, mas faz parte do ofício e a gente está aqui justamente em prol da liberdade e da vida das pessoas. Passando o eminente relator aqui a desenvolver, né, os argumentos que a defesa entende suficientes para que se haja a revogação da prisão preventiva, né, com a concessão da ordem, eu vou me ater, inclusive, às decisões, né, são duas decisões, atos coatores, da magistrada de piso que concedeu primeiramente a prisão, decretou a prisão preventiva e em seguida ela manteve, né, parcialmente, né? Então, assim, trata-se basicamente de crime contra a liberdade sexual, né, o estupro. A vítima ela noticiou esse crime no início de junho. Logo depois também o acusado ele apresentou-se, né, espontaneamente em sede policial para prestar seu depoimento, acompanhado inclusive por este nobre defensor. Logo depois, com o andar das investigações, veio no curso da investigação o depoimento de três testemunhas, né, e da vítima. Ficou evidenciado nesses depoimentos, né, possível ameaça, né, do acusado para com uma das testemunhas, sendo que esses depoimentos tratavam-se de fatos anteriores, embora o depoimento fosse no curso já da investigação. Feito isso também surgiu uma outra evidência, outro indício de que o acusado haveria descumprido medida protetiva, né, fixada pela magistrada. As medidas protetivas foram apenas o distanciamento e do não contato com a vítima, e foram juntadas uma informação de que ele havia tentado um contato com a vítima por telefone. Então veio dois pedidos, né, de prisão preventiva, um do delegado de polícia, outro da assistente de acusação, alegando justamente isso, a ameaça e a testemunha e o descumprimento da medida protetiva. A defesa, excelência, antes disso, a magistrada de piso, ela decretou então a prisão preventiva, né? E ela baseou-se no perigo, né, da liberdade dele. Basicamente, né, eu estou aqui com as duas decisões, ela se baseou no seguinte: o suposto abuso ocorria na casa em que ambos residiam, né? De que ele teria quebrado as medidas protetivas, né? Evidenciou um outro processo da mesma natureza, certo? E por final sustentou na garantia da ordem pública e na garantia da instrução processual, né? Na decisão posterior em que a magistrada de piso analisou o pedido de revogação da prisão preventiva, ela reconheceu inexistir, comprovado
o descumprimento das medidas protetivas, né? Reconheceu, eu vou até ler um trecho rapidamente. Verifico que não restou devidamente comprovado que foi o réu que entrou em contato com a vítima através do número constante nos prints juntados nos autos. Além disso, as testemunhas relatam atos ocorridos em junho de 2020, portanto, antes da intimação do réu da concessão da medida protetiva. A magistrada também, ela nessa mesma decisão, ela revogou então parcialmente a prisão preventiva, no sentido de reconhecer que ele não quebrou as medidas protetivas, certo? Reconheceu que ele tem bons predicados pessoais, né? Mas que isso por si só não iria garantir a liberdade dele, e baseou-se na garantia da ordem pública e da instrução penal. Excelência, eu juntei ultimamente aí com o pedido de sustentação oral o andamento processual em que se configura aí a finalização da instrução, que ocorreu com a audiência de instrução e julgamento na última quinta-feira, dia 1º. Então, o argumento de que ele poderia atrapalhar o andamento e a instrução do processo já não mais subsiste ao ver da defesa. Passando aos demais requisitos, a própria magistrada, nessa decisão, ela reconheceu que ele não quebrou as medidas protetivas, né, e que as testemunhas relatavam fatos anteriores às medidas impostas. Então, os elementos com os quais ela fundamentou a garantia da ordem pública deixaram de existir, né, ao nosso ver. Então, assim, outro detalhe importante, ela fala que ele residia na mesma casa, né? Logo após a notícia do crime, a vítima, ela fugiu para uma outra cidade, ficou alocada em uma outra cidade, e também o acusado espontaneamente saiu de casa e está em uma outra cidade. Tudo isso está evidenciado nos autos, né? Nos seus relatórios, nos seus endereços constantes. E bastaria também que a magistrada colocasse uma medida cautelar de afastamento do lar, né? Ao nosso ver, plenamente possível, que inclusive na primeira decisão ela apenas informou que não caberia as medidas cautelares, mas não justificou especificamente, concretamente, cada uma delas. Inclusive a própria defesa, no pedido de revogação, especificou, né, outras medidas cautelares específicas, diversas, inclusive daquelas do artigo 319, a prisão domiciliar, o afastamento do lar, a tornozeleira eletrônica, né? Tudo isso no intuito de manter seguro o processo e a instrução do processo. E a gente está falando aqui, eminente relator, Luiz Fernando, que é um acusado primário, bons antecedentes, né? Nunca respondeu a qualquer outro processo, tá certo? Tem residência fixa e ocupação lícita. Ele é aposentado, inclusive um fato curioso, a aposentadoria dele é por invalidez, justamente decorrente de uma cirurgia que ele fez da retirada de 80% do órgão genital. E a gente está falando aí também no crime de estupro, mas a gente sabe que não é só a penetração que se configura o estupro, não vem o caso que é questão de mérito. A questão do argumento do descumprimento das medidas protetivas caiu por terra com a própria decisão da magistrada, que reconheceu, né, no segundo ato coator, que ele não vinha descumprindo, né? A questão do outro processo que ela se refere, Vossa Eminência inclusive pediu informações para a magistrada de piso, né, sobre esse processo, e ela se limitou a dizer que o processo na verdade está com o Ministério Público. Não informou número, porque na verdade não existe denúncia, né? Não existe processo em andamento. O que existe era uma investigação de um outro fato, e que a defesa juntou, Excelência, né? Juntou um relatório policial comprovando o não indiciamento do paciente quanto a essa outra menção do outro processo. Então, assim, a defesa entende, né? Esses são os argumentos, né? Que inexistem fundamentos concretos e específicos para a manutenção da prisão preventiva, né? Visto que o fundamento da ordem pública ele se baseou em fatos
que o próprio ato coator reconheceu inexistirem, certo? E, portanto, comprovado a ausência aí do periculum libertatis do paciente. Não há também que se falar em risco da instrução processual, porque este já se findou, a defesa provou com o andamento juntado aí com a realização da audiência de instrução e julgamento. Nós estamos falando também de um réu primário, bons antecedentes, ocupação lícita, residência fixa, excelência. E a prisão provisória, preventiva, não pode se tornar, né, uma antecipação de pena. Então, ainda considerando aí, se não for o caso, né, as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319, até inclusive as que a própria defesa mencionou, de uma prisão domiciliar, tornozeleira eletrônica, afastamento do lar, tudo isso para preservar, né, o bom andamento do processo e a vítima, as testemunhas que não entendem mais haver risco. Essa é a sustentação da defesa, pede a concessão da ordem. Desejo a todos uma excelente tarde, produtiva, abençoada aí, que vocês sejam iluminados por Deus para decidir com justiça a liberdade do outro, né? Muito obrigado, tenham uma boa tarde.